Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Janaildo, sou da Igreja Presbiteriana Santa Cruz e neste vídeo vamos falar sobre a missão do Cordeiro de Deus. Como base, vamos ler um texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que nos diz assim: Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. O apóstolo Pedro, nesse texto, nos traz uma síntese grandiosa sobre a missão do Cristo, ou seja, do Cordeiro de Deus. E ele destaca aqui o propósito, a eficácia e também a profundidade do sacrifício de Cristo. A missão do Cordeiro de Deus não foi apenas um ato histórico, mas uma obra eterna. E a partir desse texto nós vamos ver três aspectos fundamentais da missão do Cordeiro. Em primeiro lugar, Cristo sofreu para remover os pecados. Atente comigo, o apóstolo Pedro ele diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. O sofrimento de Cristo ele foi único e definitivo, diferentemente dos sacrifícios repetitivos do Antigo Testamento, que eram sombras da realidade futura. O sacrifício de Jesus foi suficiente para remover os pecados uma vez por todas. O sofrimento de Cristo nos lembra a gravidade do pecado, mas também o custo da redenção. Ele pagou o preço que nós jamais poderíamos pagar. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 5, diz: mas ele foi moído, ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, ou seja, por causa do nosso pecado. E em segundo lugar, Cristo, o justo, substituiu os injustos. O apóstolo Pedro, ele nos diz: o justo pelos injustos. Jesus, sendo sem pecado, tomou o lugar dos pecadores para que pudéssemos sermos justificados diante de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 21, ele diz que Cristo foi o substituto perfeito que suportou a ira de Deus em o nosso lugar. Então, este ato de substituição nos ensina sobre a graça de Deus e o seu amor imerecido em nosso lugar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. E em terceiro e em último lugar, Cristo nos conduz a Deus. Ele conduz os crentes a Deus. O apóstolo Pedro, no final do texto, ele diz que o sacrifício de Cristo foi para nos conduzir a Deus. A missão de Cristo ela não termina na cruz, mas culmina em reconciliar o homem com Deus. Ele removeu a barreira do pecado, abrindo assim o caminho de um relacionamento para com o Pai. E hoje os crentes têm esse acesso e somos chamados a viver essa nova realidade, desfrutando agora de um acesso direto ao Pai, por meio da sua palavra, por meio da oração, ou seja, por meio da comunhão. Que nesse período possamos lembrar da missão do Cordeiro, conforme descrita em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Ela é gloriosa e é completa. Ele sofreu pelos nossos pecados, ele substituiu os injustos e nos conduziu a Cristo. Que Deus muito te abençoe.